E aí esse medo inconsciente de criar, eu dei esse nome de disruptofobia, né? Que é um medo realmente inconsciente de criar, não é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, ou na maioria das vezes não percebe que a gente está com medo de criar. Eu vou explicar já já, porque se fosse uma coisa óbvia, as pessoas talvez conseguissem lidar melhor. Você sente, estou com medo disso, tal. Aí você faz algum tipo de trabalho psicológico, enfim, faz alguma coisa e é melhor. Mas como ele não se manifesta como o medo que a gente conhece, que é aquela coisa, estou sentindo medo, então a gente não tem como lutar contra um inimigo invisível, né? Só se a gente sabe que ele existe. Ele é invisível, mas você sabe que ele existe. Aí você tem que fazer. Agora, se ele é invisível e você não sabe que ele existe... Então, tem 3 tipos de disruptofobia. Tem o medo social, o medo narcisista e o medo primitivo. Então, vou falar um pouquinho de cada um aqui. Medo social. Medo social é o medo do julgamento alheio, ou seja, como a nossa espécie está em nosso DNA que a gente tem que viver em grupo, então não é uma coisa também que a gente possa tomar decisão. Se a gente não vive em grupo, a gente se sente mal, ou seja, a solidão, né? O sentimento de solidão é um sentimento ruim, porque ele está avisando também, é uma ferramenta do inconsciente, falando assim, não fique sozinho, vai arrumar alguém para conversar, para ficar, enfim. O sentimento de solidão, não de ficar sozinho é uma coisa, agora solidão, aquela coisa, sensação de estar sozinho no mundo, né? Do ponto de vista ruim, né? Do lado ruim da coisa. E como a gente tem esse comando, a gente tem essa necessidade de viver em grupo, a gente parte do... Efeitos colaterais disso, um dos efeitos colaterais, a gente tem medo de ser julgado, porque a gente julga todo mundo, e todo mundo julga a gente, né, o tempo todo. Mas quando você cria o medo de ser julgado, ele amplifica, né, porque você está saindo dos padrões, porque a gente tem os nossos padrões pessoais, mas a gente tem os padrões dos grupos sociais que a gente pertence, ou quer pertencer. Então, quando a gente está dentro de um grupo social específico, ele tem aquele conjunto de códigos, se a gente quebra um daqueles códigos, a gente está correndo um sério risco de ser colocado para fora do grupo, ou a gente mesmo querer sair, enfim. O que une as pessoas são os códigos o acordo que elas fazem, né? De códigos, meu grupo é um grupo, eu torço para esse time, eu tenho essa profissão, então o grupo das profissionais, eu tenho a minha família, então cada um desses grupos tem uma série de códigos, e se você não respeita esses códigos, se você não segue esses códigos, você vai estar em conflito com o grupo. Então, ou você vai passar a vida toda conflitando com o grupo vai querer que você saia, ou você mesmo vai chegar uma hora que você não aguenta, você sai. Então, a gente precisa ter um comportamento unificado quando a gente está num grupo social. Isso não é uma sugestão, tá? Isso aqui é uma constatação de que para você se manter dentro de um grupo social com equilíbrio, né, com harmonia, você tem que respeitar as regras do grupo. E criar, por princípio, significa quebrar regras. Criar significa trazer novos pensamentos. Criar significa trazer questionamentos às regras. Eu sempre digo que o questionamento, às vezes, ele é meio mal interpretado. O questionamento, para mim, ele é uma necessidade de evolução, não é uma crítica necessariamente à coisa. Você não está simplesmente... Tem gente que questiona para criticar só, mas, na minha visão, quando eu penso em alguma coisa e eu questiono, em geral, eu também às vezes critico à toa, mas em geral por que não pode ser melhor? Onde que a gente pode ir melhor? Por que tem que ser desse jeito, não pode ser de outro? Não tem um jeito melhor, enfim. Isso também é um risco nos grupos sociais, né? O questionamento também não é muito bem aceito em grupos sociais. A não ser um grupo social que é formado por pessoas que questionam alguma coisa aí, né?
Mas, de qualquer maneira, esse medo é muito presente aqui. Eu não quero que as pessoas do meu grupo social, às vezes até que nem são do seu grupo social, a gente tem medo de opinião que as pessoas têm em geral. Então, você cria uma coisa diferente, significa que você corre o risco de ser chamado de idiota, de burro, de, né, doido, e a gente prefere não correr esse risco. Apesar de que eu acho, assim, minha opinião não faz diferença nenhuma, de fazendo ou não fazendo essas coisas.